Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu estou aqui com uma convidada especial, Gabriela Xavier, professora de Direito Administrativo, e a gente vai falar sobre os 3 principais temas que mais caem em concurso público sobre direito administrativo. Tudo bom, Gabriela? Como é que você está? Ei, professor, tudo bem? É uma honra estar aqui conversando com você, fazendo esse bate-papo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Xavier, sou professora de Direito Administrativo em preparatórios, em cursinhos preparatórios para concursos públicos. E hoje estou aqui para a gente bater um papo sobre os pontos mais cobrados dessa matéria, que cai em quase todos os concursos. E o professor me fez esse convite, nós fizemos um convite para ambos, Isso. né? Porque nós temos uma metodologia muito... Nós temos, né, professor, uma metodologia muito parecida. Exatamente. Mas, Gabriela, antes de a gente entrar nesses 3 temas, eu queria perguntar para você, queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, a sua formação, como é que você entrou em Direito Administrativo e também um pouquinho sobre a sua forma muito peculiar de fazer os seus vídeos aí no Instagram, que eu soube que tá bombando. Na verdade, eu vi, né? Sim, com certeza. Bom, pessoal, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas eu também tenho uma dupla formação. Eu sou formada também em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, que é uma fundação do Estado de Minas Gerais, que oferece um curso de Administração Pública. E sou especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental há 7 anos no governo do Estado de Minas Gerais. É uma grande carreira lá no Estado, no Executivo do Estado de Minas. E estou dando aula, né? Dou aula para faculdades, cursinhos há mais de 5 anos. Recentemente comecei a dar as aulas online e consegui, né, professor? Tentei unir 2 aspectos diferentes, né, de uma matéria que é tão extensa, que é uma matéria, né, que exige muita atenção do aluno. Eu uni aqueles aspectos do direito, né, toda a disciplina, com alguma metodologia, com algo que eu trouxe da administração. Né? Na administração pública a gente aprende estatística, cálculo, então a gente aprende a lidar com números. E com base nessa combinação, né, da graduação de administração e da minha graduação em direito, eu pude fazer uma combinação trazendo estatísticas dos pontos mais cobrados. Então eu trago nos meus materiais, eu fiz uma análise estatística, quais são os pontos mais cobrados, quais são os assuntos mais cobrados, quais são as frases mais cobradas do direito administrativo. E é isso que gerou tanto rebuliço, que as pessoas gostaram tanto. E aí, nesse meio tempo, eu pensei também que algumas partes da matéria, elas são um pouco complicadinhas. E eu vi que elas caem muito, né? Sabe aquela parte, professor, que a gente tem que decorar? Sei. Aquela parte que não adianta, o aluno tem que decorar. E é isso que é difícil, né? O decorar, o memorizar. Com base nisso, nessa dificuldade que os alunos possuem, eu comecei a fazer alguns vídeos que eu uso de humor, eu uso da encenação daquela situação para tornar não só aquilo mais simples, como também para tornar algo mais fácil de memorizar. O aluno, ele lembra daquela imagem, até mesmo porque ele dá aquela risada. A risada faz ele lembrar daquilo. Inclusive, eu vou colocar no final desse vídeo, depois que a gente bater o papo, eu vou colocar um vídeo desse no final para vocês assistirem e verem como é que é essa dinâmica. Obrigada, foi ótimo. O pessoal adora, realmente foi fazendo um sucesso, as pessoas gostam. Eu acho que por causa daquela noção de ser algo que torna para o aluno, né, um aprendizado um pouco mais gostoso, mais leve. Então eu tenho sim essa minha vertente um pouco engraçada, mas tenho também as aulas que são baseadas nessas estatísticas, nessas informações que são dados que vêm das provas dos concursos. E, Gabriela, uma das coisas que eu acho mais importantes para quem estuda para concurso é, antes de estudar, realmente entender e fazer essas análises. Porque o estudo ele é muito mais direcionado e ele é muito mais efetivo, voltado para desempenho. E não voltado para horas e horas de estudo, mas sim para desempenho. E é sobre isso que eu queria falar com você. Direito administrativo é uma matéria assim, muito importante, porque praticamente não tem nenhum concurso que não caia. É direito constitucional e direito administrativo. E eu sei que existem assuntos, matérias, trechos que têm uma maior relevância em relação aos outros temas. Não quer dizer que a pessoa não vai estudar os outros temas. Mas se ela pudesse começar, para ser mais efetiva, por onde ela deveria começar a estudar direito administrativo? Professor, eu vou até fazer um elogio a você, porque eu assisti os seus vídeos. Em um dos seus vídeos você fala, aluno, né, estudante,
Antes de você começar a estudar, dê uma olhada nas provas passadas e coloque o assunto das questões ao lado de cada questão, né? Não precisa se preocupar em resolver, mas pelo menos verificar quais são os temas mais cobrados. E isso é realmente genial e é com base nessa... E é mais ou menos essa mesma ideia que eu tive há um tempo atrás, quando eu comecei a elaborar a minha apostila. Eu peguei as provas que foram aplicadas no passado e consegui classificar por assunto, colocando ali quais são os assuntos mais cobrados. Então, com muita clareza, a gente sabe que, por exemplo, o assunto licitações públicas, que é um assunto muito grande, é muito cobrado nas provas. Mas o aluno tem que ter muita atenção que os pontos mais cobrados dentro desse grande tema são as modalidades concorrência e pregão. Pregão, na verdade, é a modalidade campeã de questões, tanto as características do pregão, quando que o pregão vai ser utilizado pela administração pública, quanto o procedimento. Inclusive, o procedimento do pregão é mais cobrado do que as características. Então, se eu falasse assim, no tema licitações públicas, quais são os aspectos que o aluno tem que se preocupar mais? Conceitos, finalidades, aquela parte inicial de licitações, a modalidade concorrência, quando que ela se aplica, o procedimento da concorrência, a modalidade pregão, quando que ela se aplica o procedimento, e também as hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação. Nós sabemos que a matéria de administrativa ela é muito grande, exato, mas se o aluno se concentrar nesses pontos, ele consegue, aquela máxima que você mesmo fala, né, ele consegue responder o maior número de questões sabendo esses pontos da matéria de licitações. Perfeito. Agora, se eu pudesse tratar em... E até interessante você citar, Gabriela, que você falou o seguinte, sim, dentro do próprio assunto ainda existem tópicos que a pessoa ainda pode priorizar. Então, quem está assistindo, inclusive, por exemplo, a pessoa está estudando licitação, ela dá uma lida geral sobre o tema, mas ela dá, no primeiro momento, uma maior importância, um maior foco nesses aspectos, porque vai conseguir acertar mais questões, não é isso, Gabriela? Com certeza, né? Esses pontos respondem o maior número de questões. Inclusive, professor, uma análise que eu fiz muito interessante, porque eu classifiquei todas as questões e fiz esse estudo, eu consegui identificar quais são as frases mais cobradas da matéria. E eu acho que nenhum outro professor fez isso antes, que é algo que você vai saber as frases que respondem o número máximo de questões, né? Para aquela leitura antes da prova, você tem que saber aquelas frases ali, né? Mais ou menos isso que eu pensei. Então, mas se eu pegasse, assim, a matéria por completo, né, pegando todas as questões, ultimamente o número de questões sobre controle e improbidade administrativa vem crescendo. Eu posso te falar que quase em todo concurso está aparecendo uma questão de improbidade administrativa, de controle dos atos da administração pública. Então esse é um perfeito. Ponto que o aluno... Só para eu situar o pessoal, a gente falou dos três, no começo eu falei dos 3 maiores temas, então licitação é o primeiro, segundo, improbidade junto com o controle da administração junto com a improbidade. Improbidade é uma lei pequenininha, né? Improbidade é uma lei pequena, as pessoas elas têm alguma dificuldade, mas, por exemplo, o procedimento, né, da ação de improbidade está no artigo 17, e esse artigo 17 cai muito sobre improbidade. Quais são os pontos, professor? Dentro desse capítulo, quais são os pontos mais cobrados? O ponto mais cobrado sobre improbidade são as penalidades, né, e os atos de improbidade. Quais são as situações em que o agente público vai se responsabilizar por aquela conduta ilegal, né? Aqueles atos de improbidade e as penalidades aplicadas basicamente respondem a um número maior de questões sobre esse tema. Então, se o aluno se concentrar nisso, ele consegue acertar um número maior de questões. Quanto a controle, é sempre muito cobrado, né? O controle que o legislativo realiza frente às condutas da administração pública. Porque o controle do judiciário é um pouco mais simples, né? O judiciário faz um controle de legalidade frente aos atos da administração. O controle do legislativo, junto com o Tribunal de Contas, a atuação do Tribunal de Contas, quando ele auxilia o controle que o legislativo realiza, é algo muito cobrado também. Que aparece até mesmo nos meus materiais, eu coloco quais são os incisos mais cobrados. Perfeito. Dos artigos da Constituição. E qual seria o terceiro tema de direito administrativo mais cobrado? Lembrando aqui o seguinte, a gente está dando uma visão geral. A depender do concurso, possa ser que vá ter esse tema mais cobrado para um lado ou para outro, ou outros temas diferentes, porque depende também da sua análise, que você vai fazer antes de estudar.
Então a gente aqui está falando de uma forma geral da maioria dos concursos. Então qual seria, para a pessoa também não achar de se ver, ah, bom, é isso aqui. Não, a gente está falando de uma forma geral e da sua análise que você vai fazer, e isso vai ter uma maior efetividade. E qual seria o terceiro tema, Gabriela? Bom, o terceiro tema, professor, não é um tema que as pessoas têm dificuldade, mas ele aparece em praticamente todas as provas de concurso, que é o tema de princípios administrativos. Vou até chutar. Seria atos administrativos? Professor, não? Você estava... Eu ia fazer essa observação, mas é porque eu tô pensando aqui, eu fiquei na dúvida aqui, o que eu falaria, gente, mas o que acontece? A matéria de princípios, professor, ela é fácil, mas ela aparece pelo menos uma questão em cada prova, né? Mas aí eu acho que a gente tem que fazer uma análise, como o professor falou, depende da prova, depende do concurso, depende do edital. Porque muitas vezes tem muito edital que não cobra matéria de atos, mas vamos dizer, todos os concursos cobram princípios administrativos, praticamente. Então o princípio sempre aparece. Agora, uma outra matéria, é difícil a gente estabelecer 3 pontos mais cobrados, mas uma outra matéria que está sempre presente, que o professor falou, é atos administrativos. Se eu puder falar, professor, dentro da matéria de princípios e dentro da matéria de atos, quais são os pontos que o aluno tem que aprender, né, tem que se preparar, eu ia falar com ele assim, princípios. Tem que conhecer o regime jurídico administrativo, que é formado por 2 princípios, o princípio da supremacia, da indisponibilidade. Tem que saber o princípio da legalidade, impessoalidade, publicidade, princípio da continuidade e autotutela. Esses são os princípios mais cobrados. Sobre atos administrativos, o que o aluno tem que saber? Elementos ou requisitos do ato administrativo, atributos e formas de extinção do ato administrativo. Essas são as partes dessa matéria, desses capítulos, que são capítulos extensos, que o aluno não pode deixar de saber de jeito nenhum. Perfeito, Gabriela. E aqui, olha, só sobre esse bate-papo rápido, você pode perceber, que está nos assistindo, que existem realmente temas que são mais cobrados, têm mais importância, mas quando você analisa as provas, o edital, o concurso que você vai fazer, o perfil da banca, e aí você vai entender os principais temas e até a profundidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, professor, e você vai confirmar aí em direito administrativo. Pode ter um determinado assunto ou matéria que só lendo a lei você resolve a maioria das questões, não é isso? Com certeza, a própria o quê? Improbidade administrativa, basicamente, é a letra de lei. As questões que são cobradas são sobre a lei. Agora, fazendo um adendo, em relação à importância de você analisar o cargo. Por exemplo, o cargo que eu fiz para Defensoria Pública vai cobrar também junto jurisprudência. Então, sempre atrele essas análises, a análise do cargo, a análise do perfil da banca, para você fazer uma análise mais certeira e você também saber exatamente o que priorizar. Então, todas essas análises são importantes. Professora Gabriela, eu queria agradecer imensamente esse bate-papo. Quem está assistindo aqui teve um conteúdo que pode agora dar um direcionamento melhor em direito administrativo. E queria que você desse umas palavras finais para o pessoal que está assistindo a gente, porque no final de suas palavras eu vou colocar um vídeo seu, aqueles vídeos engraçados, aqueles vídeos diferentes que chamam muita atenção e que a pessoa acaba aprendendo, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. Professor, quero te agradecer pelo espaço aqui, por esse convite mútuo, né? Foram ambos conversando que a gente chegou a essa ideia de fazer esse vídeo. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E eu, assim, adoto muito mais ou menos a metodologia do professor, que a gente tem essa ideia de trabalhar com o aluno com base no que cai na prova, né? Esse é o grande desafio do aluno, é fazer as questões de prova. Pessoal, meu último recadinho é que quem ainda não me conhece, para me encontrar no Instagram, nas redes sociais. Perfeito. Meu Instagram é @prof.gabriela_xavier, meu Facebook é Professora Gabriela Xavier, que eu tô sempre enviando dicas gratuitas, inclusive na lista de transmissão do WhatsApp, que eu vou pedir pro professor pra gente colocar aqui na legenda desse vídeo.
Ótimo. E no próximo mês, eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas nos próximos dias, em agosto, eu vou estar lançando meu manual de administrativo com essas informações. Quem quiser mais informações, entre em contato pelas redes sociais. Agradeço, professor, e vamos ver esse vídeo aí, gente, que é engraçado, tá falando de partes importantes da matéria, e eu quero que vocês aprendam e memorizem, fica com aquela imagem na cabeça. Eu acho que eu vou botar aquele do Camaro, que você falou, acho que de improvidade, né? Do Camaro. Ah, muito bom, verdade, tá Camaro, isso mesmo, ótimo. Professora, Tá tchau, um abração, viu? Um abraço, gente, tchau, tchau. Tchau. Ei, amiga, vamos pra praia? Que carro é esse? Uai, ganhou na loteria? Eu trabalho no governo. Eu sou presidente de um processo licitatório. Uma empresa me ofereceu esse presentinho aqui pra eu mexer meus pauzinhos para que o Estado contratasse. Você não viu que essa semana o ex-presidente foi condenado em razão de uma acusação de que ele estaria envolvido num esquema de corrupção como esse? Isso já foi provado? Por enquanto ele foi condenado só na primeira instância. Ele vai apresentar uma apelação em liberdade. Você não lembra daquele senador, daquelas gravações dele num esquema de corrupção com a JBS? Ele foi suspenso, mas já tá trabalhando de novo. Vai dar em nada. Eu sei, isso é um absurdo. Vamos comer uma pizza? Eu prefiro ir pra praia a pé. Não quero pizza nenhuma. E vou dormir com a minha consciência tranquila. Para com isso. Independentemente do partido, o agente público deve atuar de forma impessoal e não pode conferir ao particular nenhuma vantagem indevida em troca de um benefício. Nós estamos de olho.